Olá, leoninos, tudo bem com vocês? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Sejam muito bem-vindos ao Doutor Tarô. Eu sou o Felipe Cohen e essa é a leitura com previsões para novembro para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Leão. Vamos começar a leitura de vocês? Enquanto eu embaralho o tarô, já aproveita, caso você não seja inscrito, se inscreva, ative as notificações. Assim você fica por dentro sempre que eu fizer novas postagens. E para quem quiser consultas particulares, é só utilizar o link que está na descrição do vídeo, logo no começo da descrição. Tem um link, é só você clicar e vai direto para o WhatsApp e agenda sua consulta particular. Certo, leoninos? Leitura geral, válida para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Leão, tá bom? Não vai ressoar com todas as pessoas por ser uma leitura geral. Pegue apenas as partes que estiverem ressoando com o seu momento. Lembrando também que às vezes as energias podem vir espelhadas, então a situação de alguém que você está lidando aparece na sua leitura. Isso é bastante comum. Fiquem à vontade aí para inverter os papéis, tá bom? Gente, só lembrando que essa leitura é leitura para o mês, válida até o final do mês aí de novembro. Ok. Eu não consegui postar no começo do mês, por isso que acabou passando um pouquinho aí das datas. Mas as leituras semanais vão voltar, tá bom? Então toda semana a gente vai ter as leituras aqui. Então fiquem atentos ao canal, porque eu vou fazer o possível aí para voltar a liberar os conteúdos semanais para vocês. Certo, leoninos? Vamos lá então? Vamos ver quais as energias aqui da espiritualidade para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Leão. Vamos lá então. No fundo do deck, o Sol. O Pendurado. Três de ouros. Os amantes. O que será que a gente tá falando, hein? Rainha de copas no fundo do deck, leonino. Tem alguma coisa aqui na leitura de vocês que vai envolver vocês tomarem algum tipo de decisão. E é uma decisão muito importante. Eu tô percebendo aqui na leitura de vocês que existe uma situação que vocês estão vivendo que tá te trazendo uma certa sensação de estagnação ou uma sensação de tô diante de é um momento difícil, porque às vezes a gente tem que fazer concessões, às vezes a gente tem que fazer alguns sacrifícios. Então é aquele tipo de situação que a vida coloca pra gente e que nos obriga a pensar sobre aquilo, para ter que tomar uma decisão sobre aquela situação. Pode ser até que vocês nem precisa ser uma situação tão nova. Sinto que para muitos de vocês essa situação ela não é nova. É algo que já vinha acontecendo. Só que nesse momento aí, vocês estão diante de uma sensação que talvez causem vocês também uma sensação de que não tem o que fazer sobre essa situação. Né? Então vamos lá, se veio aqui a carta dos amantes como uma perspectiva para esse contexto que vocês estão vivendo, então existe sim uma escolha que você vai ter que fazer com relação a essa situação. E é uma escolha que você tem que fazer, por mais que vocês estejam de alguma forma tentando não pensar sobre isso, tentando não falar sobre isso. A vida meio que vai te pedir uma escolha. Não sei se envolve você precisar... É porque aqui, né, vocês vieram com a energia do 3 de ouros numa posição desfavorável aqui na leitura. Então pode ser até que você esteja lidando com alguém ou um grupo de pessoas, enfim, em que não está existindo cooperação
É como se vocês não... E pode ser, ou pode ser simplesmente vocês, enfim. Está faltando aqui a gente pensar numa forma de resolver essa situação, né? A carta do 3 de ouros é uma carta que fala sobre a gente manipular, sobre a gente trabalhar, sobre a gente se esforçar também para obter um resultado que a gente deseja. Né? Tanto que falando lá em 3 de ouros, a próxima carta é um 4 de ouros, que é uma carta que fala de colheita. Né, as primeiras colheitas que a gente tem sobre uma situação. Mas para a gente tem que passar pelo 3, ou seja, aquela energia do trabalho, aquela energia de fazer as coisas acontecerem. E também é uma energia que está muito ligada a outras pessoas. Então, por isso que eu já estou presumindo que isso daqui pode envolver, inclusive, a dinâmica de outras pessoas. Mas é uma situação aí que você está lidando, que precisa sim de uma análise muito sincera com relação a isso. Não é uma coisa que você vai fazer uma decisão correndo, sem pensar. Não pode ser, pelo menos não deveria ser dessa forma. É necessário que você analise, até porque, né, se a gente está falando então aqui da carta dos amantes, a gente está falando de alguma coisa que é muito importante para vocês. Pode ser um relacionamento que você está se questionando sobre ele. Pode ser que exista bastante amor, pode ser que exista bastante sentimento, mas ao mesmo tempo você tem que pesar se os esforços, os sacrifícios que você tem feito para manter essa situação ainda valem a pena de serem feitos. Então é uma situação que existe, tipo assim, por mais que isso me cause uma satisfação, por mais que seja uma coisa que realmente se conecta a mim de uma forma muito especial, eu preciso conseguir pesar na minha balança o que é prioridade para mim. É o que, bom, se a gente, qualquer escolha que a gente tem na vida, qualquer decisão que a gente tem que fazer, sempre tem uma renúncia, né? Para cada escolha, uma renúncia. Então a energia que fala na leitura de vocês é mais ou menos sobre isso. O que você está renunciando ao escolher essa situação da sua vida? Mas é uma situação sim que te exige de alguma forma um olhar mais sincero sobre isso. Talvez você precise fazer concessões, sacrificar algumas coisas, mudar algumas coisas em você, principalmente, na forma como você tem agido até aqui, o quanto você está se esforçando para que as coisas aqui sejam bem feitas, para que você obtenha o resultado que você está esperando. De fato, há um trabalho para isso? Há uma cooperação para isso? Ou você tem feito as coisas meio que no modo automático? Ou pior ainda, não tem feito nada, né? Diante dos problemas, diante das situações da vida, você não tem reagido. Você tem ficado paralisado, né? Pendurado. Né? Então a energia do pendurado é a gente se pendura, a gente não faz nada, a gente não consegue sair do lugar. Existe a necessidade da gente analisar aquela situação para buscar uma forma de lidar com aquilo, para que a gente consiga fazer a vida andar. Né? Então, vocês estão muito... pode ser que vocês estejam muito melancólicos também. A energia da rainha de copas no fundo do deck, energia muito de melancolia, né? A rainha de copas é aquela energia de quando a gente fica amargurando um pouco ali os nossos sentimentos, olhando para a nossa... Né, nas rainhas do tarô, ela é a única carta das rainhas que olha para o que ela tem. Então ela olha, né, para a taça de sentimento dela. As outras rainhas estão sempre olhando para frente, sempre pensando no futuro. A rainha de copas já é uma energia que faz assim, eu olho para o que eu tenho e eu começo a me questionar sobre aquilo. Às vezes eu não estou conseguindo ser muito feliz, porque eu não estou conseguindo lidar com aquilo, eu não estou conseguindo equilibrar os meus sentimentos, e principalmente os sentimentos das outras pessoas. A rainha de copas traz essa energia. O que mais? Vamos entender. Opa! Caiu aqui. 4 de espadas. Olha lá, eu tô vendo vocês realmente aqui muito inertes numa situação. Só pensando, sem tomar uma atitude de fato. Cavaleiro de ouros, ó, outra energia, gente, de coisa estagnada. E aqui também, ó,
Também aqui traz um contexto muito, né? O Cavaleiro de Ouros, ele é uma energia, né? O Cavaleiro de Pentáculos, Cavaleiro de Ouros, é uma energia também de quando a gente tá fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Então, às vezes a gente tá lerdo e a gente não percebe que a gente tá lerdo. O Cavaleiro de Ouros, se você colocar ele num labirinto, ele não vai sair nunca. Ele não vai tentar fazer as coisas de uma forma diferente. É uma energia muito estagnada. Sabe? É uma energia que precisa sentir muita segurança. Então não vai propor coisas diferentes, não vai tentar dar um passo diferente, não vai tentar correr. Até porque principalmente o Cavaleiro de Ouros traz uma energia de colecionar muitas coisas. Então, diante de situações de mudança, essa energia é uma energia que faz a gente dar uma parada, uma paralisada. Então, ó, olha isso, né, Leão? 3 energias aqui na leitura de vocês, extremamente paradas. Medo, né? O medo de agir, o medo de sair do lugar. Há uma vontade muito sincera aqui. Eu vejo que há uma vontade muito sincera. Seja lá o que vocês estão querendo na vida de vocês. Mas será que você tem feito? A estrela, olha só. Por conta exatamente disso, né? Há muito desejo, há muita vontade. Aqui o tarot traz para vocês uma situação que vocês estão passando, que vocês querem muito. É um desejo muito sincero isso que vocês estão vivendo. É um desejo muito sincero. O que mais? Vamos entender. O imperador, ó. Imperador aqui trazendo na leitura de vocês também uma figura, pode ser vocês, pode ser quem vocês estão lidando, mas o imperador é uma energia meio ditador nesse posicionamento que ele tá. O imperador, ele pode ser uma energia maravilhosa, uma energia de estabilidade, uma energia de segurança, uma energia de alguém que dá conforto pra gente. Todo mundo quer viver uma vida de imperador, né? Com segurança, com estabilidade. Essa energia masculina, essa energia pai, sabe? Protetora. Só que nesse posicionamento que está na leitura de vocês, então é quando essa energia ela pode ultrapassar os limites saudáveis. Então uma coisa é você ser um imperador, né? Que administra, que toma conta, que cuida, que protege. Mas quando essa energia está em excesso, o que ela vira? Um ditador, que as coisas têm que ser da minha forma, as coisas têm que ser do meu jeito. Eu coloco regras e eu quero que as pessoas sigam essas regras. Independente se eu estou seguindo ou não, porque imperador é muito isso, sabe? É uma energia de exercendo um domínio que está muito superior ao que deveria. Então vocês percebem que lá na energia do pendurado, é o que eu falei pra vocês. Tem alguma coisa que tá te obrigando a muito sacrifício. Né? Então vocês são obrigados a seguirem as regras desse imperador? Será que é sobre isso? Para alguns de vocês pode ser alguma coisa nesse sentido. Gente, a Lua. Olha só. A Lua fala de ilusão, a Lua fala de situações muito... que a gente tá diante de um 9 de paus, ó. A Lua sempre traz nesse contexto sombrio que ela vira a sua leitura, muita confusão. Muita confusão. Então a gente não tá conseguindo raciocinar direito. Não, então, vamos lá, o que eu tô percebendo aqui na leitura de vocês? Existe algo que vocês, né, no seu relacionamento com outra pessoa, pode ser relacionamento afetivo, pode ser amizade, pode ser família, pode ser trabalho, traga para sua realidade, se essa energia estiver encaixando.
Porque aqui, gente, vocês estão realmente, assim, passando por um... É muita ilusão que tá acontecendo com relação a esse imperador. Tá causando um sentimento muito ruim. Inclusive, pode ser até que esse imperador esteja meio nessa energia. É uma pessoa, assim, que ele ilude as pessoas de alguma forma, ou até ele também está iludido. E é uma ilusão, às vezes, que não é nem... que não é uma ilusão no sentido, às vezes, no sentido exatamente manipulador. Mas é de uma coisa mal resolvida, uma coisa que, sabe... Se a gente tá na luz do luar e a gente olha pro nosso reflexo ali no lago, o que a gente vai enxergar? A gente vai enxergar uma imagem difusa. Então a lua sempre vai falar que a gente está vivendo um aspecto da nossa vida que não é exatamente aquilo que deveria ser. Não é exatamente aquilo que parece ser, sabe? Então esse imperador aqui com essa lua, vocês realmente estão passando por um aspecto da vida de vocês que ou pode ser essa questão de um exercer um poder muito além do que deveria, e é uma coisa realmente ilusória, sabe? As regras que esse imperador te propõe, ou seja, essa situação que você está vivendo, não são coisas legais, sabe? Não são coisas baseadas. É o que eu falei, não é aquele imperador que traz pra gente proteção, que cuida, que a gente sente segurança, mas é sim uma energia muito mais densa. E vocês estão firmes, né? É que eu já embaralhei um pouco. Mas eu vejo vocês muito firmes, assim, tentando segurar as pontas. Eu já vim até aqui, sabe? Eu já vim até aqui, então não sei se eu vou desistir agora. Nossa, gente. Ó, o Hierofante... Calma aí, caiu aqui ou não? Caiu uma outra carta aqui. O Hierofante, Leão. Olha, mais uma carta. Mais um arcano, né, que fala muito sobre ordens, regras. E aqui o Hierofante, ele vai até um pouco mais além do que o Imperador, porque o Hierofante dentro do tarô é a primeira energia que sai da figura de 2. Então o Hierofante fala de acordos, casamentos, relacionamentos. Só que neste sentido aqui, gente, vocês estão vivendo meio que sobre os comandos, sobre as leis, ou inclusive são vocês, pode ser vocês também essa energia. Sabe, querendo mandar muito, querendo controlar muito. Mas completamente iludidos, sabe? Completamente iludidos. E aí, gente, né, estabelecendo regras, hierarquias, né? Então, o imperador, ele traz essa figura muito hierárquica, né? Por isso que o imperador fala de organizações, tá relacionado aqui a sacerdotes. E aí, nesse sentido, é quando a igreja, né, quando a religião manipula o homem, engana o homem, ilude o homem. Então, nesse contexto aqui desse imperador, é muito ruim a gente viver sobre um comando de um imperador com um hierofante. Então, assim, é uma pessoa que, além de exercer domínio sobre a gente, ela quer ter tantas regras, tem muitas regras, né? Tem muitos dedos, tudo tem que ser muito daquela maneira. Porque é assim, desse jeito, é assim que eu aprendi, é assim que você vai ter que ser. E para que as coisas sejam estabelecidas, a gente tem que viver de acordo, segundo essas ordens. Então, muita atenção com isso, Leão, que é uma energia realmente bastante complicada de lidar, sabe? E até também, né, pode ser também vocês, de repente vocês e... Esse aqui a gente tem um 3 de ouros também, então também pode falar sobre uma conexão que vocês estão estabelecendo com alguém, em que vocês estão colocando regras demais, ordens demais. Muito tem que ser assim, tem que ser assim. Só que de uma forma tão ilusória, sabe? Por medo. Se existem coisas mal resolvidas aí, dentro desse relacionamento, dessa situação, seja com você, seja com quem você está lidando, ou com as pessoas que vocês estão lidando, se já tem essa energia mal resolvida da lua, não tem como, né, gente, ficar criando regras e ditando como as coisas precisam ser. Muita atenção para isso, Leão, muita atenção. Ó, 7 de copas, então
Mais uma vez, né? O 7 de copas aqui, vindo naquele contexto das energias favoráveis da sua leitura, que eu falei sobre vocês estarem criando muito desejo, existe muita vontade sobre alguma coisa, mas é uma coisa que não tá andando muito, tá meio empacado. Então o 7 de copas, confirmando aqui, uma coisa assim... o 7 de copas também traz esse contexto muito de uma coisa ilusória, a gente tá vivendo uma ilusão. Então pode ser até um contexto meio de vocês estarem realmente assim, questionando se você fez a escolha certa. Ó, carta dos amantes lá. Será que eu fiz a escolha certa? Porque parecia uma coisa, de repente isso daqui está se mostrando completamente diferente. Então vejo vocês tomando consciência com relação a isso. O 7 de copas fala muito sobre essa questão da gente ter feito escolhas da vida, e será que aquelas escolhas realmente foram boas a longo prazo? Por isso que o 7 de copas ele é uma carta que nos atenta muito pros perigos que é a gente fazer escolha muito baseada no momento presente, a curto prazo. A curto prazo, às vezes, uma situação que pode se apresentar na nossa vida, ela pode parecer que é incrível, mas a longo prazo, será que aquilo vai se sustentar? Sabe, é aquela coisa realmente de julgar o livro pela capa. E muitas vezes a gente acaba pegando um livro por causa de uma capa, e a gente, quando começa a ler aquele livro, percebe que não gostou daquele livro, não era bem aquilo que a gente esperava. Então, tem aí uma energia com relação a essa situação para vocês. Uma necessidade de olhar para essa situação mesmo e perceber. Às vezes também, o 7 de copas pode trazer... Nossa, gente, as cartas estão voando hoje. Ele pode ter representado a gente ter... Olha lá, 3 de copas. Ter representado essa questão de expectativas também. Principalmente aqui com esse 3 de copas, pode ser que vocês tenham feito escolhas muito baseados em momentos momentaneamente prazerosos, sabe? Eu tava feliz, eu fiz uma escolha, fiz uma decisão. Mas isso, assim, sendo muito ilusório pra vocês. Se tornando alguma coisa realmente muito ilusória. Cavaleiro de copas. Olha, gente. Ai. Leão. Aqui, gente, olha, realmente aqui as energias aí que estão saindo pra leitura de vocês são energias realmente que tá só confirmando aqui o que eu tô falando. 7 de copas, 3 de copas, cavaleiro de copas. Vocês, assim, acabaram aceitando, se apaixonando, embarcando numa proposta de uma aventura, né, aqui com esse cavaleiro de copas. Muito movidos pelaquela alegria, pelaquela empolgação e tudo mais. Acabaram realmente embarcando e indo naquilo, mas era uma situação que está se manifestando uma situação bastante ilusória. Bastante ilusória. Observa também, Leão, o que está te movendo, o que está te motivando a estar onde você está. Principalmente aqui se vocês trazem essa energia do pendurado. Sabe, tenta também nesse momento criar expectativas que sejam mais reais. Isso também é importante. Para que vocês não fiquem sendo muito levados pela empolgação, pelo desejo, pela paixão. É necessário a gente saber controlar esse sentimento. Porque depois, se a gente é levado pela nossa impulsividade, pela nossa paixão, pela nossa vontade, pelo desejo ali, né, aquela coisa do, tá incrível, tá super gostoso, vai, vamos fazer isso, vamos fechar esse contrato, vamos. Lá na frente a gente olha e fala, putz, não era bem aquilo, passou, ou, sabe, a grama do vizinho sempre parece mais verde. Seis de copas. Existe aqui algum tipo de situação com relação ao passado que de uma forma muito ruim está interferindo nessa situação que você está vivendo. Pode ser vocês, pode ser quem vocês estão lidando. Está carregando muita memória. Muita memória.
sobre o passado, né? Então, quando o 6 de copas cai numa posição desfavorável, ele tá dizendo assim pra gente que a gente tá revivendo muita coisa que já passou e isso tá sendo uma coisa negativa nesse caso. O 6 de copas numa posição negativa é aquela pessoa que não segue em frente, ou segue em frente, mas fica carregando o passado. Então, às vezes faz projeção, ou fica preso num relacionamento por muito tempo, porque já foi muito feliz. Fica tentando reviver aquela felicidade que teve com o outro, ou às vezes com essa mesma pessoa. Aqui, né, o 6 de copas está dizendo assim, que olha, tem situações do passado, lembranças, principalmente lembranças, tá? É uma carta muito nostálgica, traz muita nostalgia, o 6 de copas. Então ele tá dizendo assim, olha, tem muitas lembranças, tem coisa que vocês, e quem vocês estão lidando, pode ser os dois, enfim, tá carregando e precisa observar quando a gente tem que abrir mão do passado. Porque nesse caso o passado não tá favorecendo o leonino. A força. Então, aqui pode rolar uma coisa meio... ou vocês estão forçando uma situação, às vezes até para que seja como o passado. A energia geral é meio que sobre isso. Existe uma situação que a gente está forçando por conta desse passado. Também pode, por exemplo, esse passado estar influenciando nos nervos estarem muito à flor da pele. Numa dificuldade que a gente está tendo de enfrentar essa situação. Olha, principalmente aqui também a leitura pode trazer para vocês. Lembra que eu falei todo sobre esse contexto, né? De situações que a gente vive, que a gente tem que seguir muitas regras, que é o que vocês estão passando. E isso também está muito atrelado a esse passado. Tá faltando originalidade, sabe? Tá faltando originalidade. Pagem de paus. Olha lá, tá... eu não sei se vocês estão entrando muito em atrito. 2 de ouros. Tem alguma coisa que tá... É como se vocês não estivessem conseguindo controlar os seus impulsos, entrar em atrito... por conta de alguma situação do passado. Para cada um de vocês pode ser diferente. Ou, por exemplo, tá faltando mais coragem também para romper com essas situações. Me fala aqui desse 6 de copas. Olha esse 6 de copas aqui na leitura. Oito de espadas, olha lá, tem uma, gente, é uma situação vamos lá, tem uma situação que envolve lembranças do passado, experiências do passado, e essa situação está desfavorecendo vocês, porque aí vocês estão forçando as coisas, talvez por isso que está tendo esse contexto de ter que seguir muitas regras, de uma coisa que tem que ser muito estabelecida, porque eu tô com tanto medo de reviver uma situação de passado, que eu tô estabelecendo limites. Lembra que eu falei pra vocês que tem uma coisa sobre vocês estarem estabelecendo muitas regras, muitos limites que não são saudáveis, que estão sendo baseados em loucuras, em paranoias, né? Por conta da energia da lua. Então aqui, gente, tem uma situação aí que vocês estão passando que tá desfavorecendo muito, tá tirando, né? Olha só, né, gente? Tirando o brilho do leonino. O que é um leonino sem brilho? Que é uma coisa já natural de vocês. O brilho no sentido positivo, tá? Que o leão, o leão ele é muito orgulhoso, no sentido ele gosta de ter orgulho das coisas que ele possui. E leão, gente, é uma energia é muito fiel, assim, sabe? Gosta, quando existe uma situação que é muito importante, que é muito especial para ele, ele vai fazer de tudo para aquilo. E aí nesse contexto aqui, que vocês não podendo ser originais, verdadeiros, isso tá matando
Tá matando a sexualidade de vocês, tá matando a empolgação de vocês, tá matando a vida de vocês, no sentido, sabe? Tá tirando de mim o tesão de viver, sabe? A vontade de viver. Não é legal, não. Não vou pôr porque voou e não tinha embaralhado ainda. 8 de copas, olha lá, 8 de copas é uma carta que fala de abandono. E aí, às vezes o 8 de copas ele pode ser um abandono rápido, ou um abandono devagar, né, porque a gente precisa resolver coisas, mas o 8 de copas sempre fala que a gente está se distanciando. 4 de paus, deu invertido, eu vou aceitar nesse caso. Nove de espadas. Rei de ouros. Mas o que eu tô vendo aqui, eu não sei se é exatamente, não sei, não é assim, por isso que tem aquela coisa muito importante na leitura de vocês sobre a necessidade de fazer uma escolha. Isso é fato, isso não muda. Mas aqui, tô vendo muito forte uma necessidade de um abandono dessa situação, no sentido de buscar uma forma de deixar para trás esse contexto que está trazendo essas dificuldades, esse excesso de pensamentos. Alguns de vocês podem estar com insônia, alguns de vocês podem estar passando por crises. Ó, 9 de espadas, você fala uma carta que traz muita crise, gente. Crise mesmo, viu? Crise, depressão, ansiedade. A gente fica naquela coisa que a gente não consegue sair daquela... A nossa cabeça aqui não para. Entende? E aqui, gente, realmente tem um contexto sobre você seguir em frente. Mas aí também aqui, né, pode ser alguma coisa. Existe a necessidade de você buscar uma forma de você se libertar dessa pressão psicológica, mental que você está vivendo, sabe? Então, o 8 de copas, né, geralmente ele fala sobre se afastar realmente de uma situação e ir embora de uma situação. Por conta aqui de vocês realmente assim... Só que aí tem como se pra... também, na verdade, o que pega é que muitos de vocês também podem estar com vontade já de ir embora, de abandonar essa situação e tudo mais. Só que o que pega pra vocês é porque fazer essa partida, né, dar esse passo, é muito assustador. Porque isso vai envolver você passar por um processo de uma desestabilidade. Por isso que veio aquele 4 de copas invertido. 4 de paus. Aqui invertido. Mas é uma situação que vocês já estão começando a perceber, a sentir essa vontade. E isso te assusta, né? Na verdade. Não é sobre vocês partirem e que vocês vão partir. Não é isso que que a leitura está falando. Mas a leitura ela está apontando para vocês que esse sentimento que vocês estão sentindo de ir embora por conta dessa situação é uma coisa que está te assustando muito. E aí é porque envolve você realmente abrir mão da sua estabilidade. Fala desse 8 de copas. Dez de espadas invertido, né? E 8 de ouros. Porque... Aqui é como se vocês ainda estão trabalhando, vocês ainda estão se esforçando,
para que essa situação dê certo. Mas para muitos aqui de vocês, gente, vocês estão trabalhando em cima de uma questão que você vai ter que analisar muito. Porque às vezes vocês estão tentando... 10 de espadas é uma carta que a gente faz de tudo por uma situação e a gente vai ter que encarar que aquela situação não deu o resultado que a gente esperava. Invertido, então a gente já passou por aquilo, mas a gente está se recusando a perceber. Se recusando a perceber que aquela situação está machucando, que aquela situação teve uma finalização dolorosa, a gente não está aceitando, né? Então vocês estão trabalhando para evitar passar por aquilo. Por isso que estão na energia do pendurado. Por isso essa estagnação. Por isso essa força ali com o pajem de paus, né? Que eu falei pra vocês. E também cabe aqui, né? Essa forçação de uma situação, sabe? O eremita. As de ouros. As de espadas. 6 de espadas no fundo do deck. É como se vocês não tivessem... Calma aí, Leão. Deixa eu entender essa energia aqui, porque é bem... Quero ser bem direto pra vocês. Eu não sei se existe uma necessidade de vocês se afastarem um pouco dessa situação. Eu acredito que é sim. Mas talvez role um pouco de medo. Sabe quando a gente olha para uma situação e a gente fala assim... Não existem outras opções além daquela? É como se vocês tivessem só... Vocês só conseguissem olhar para essa situação e aí, tipo... É isso que tenho e eu não tenho outra opção senão continuar dessa forma. Então vocês não estão conseguindo se afastar, né? Vocês não estão conseguindo se afastar dessa situação. Talvez por não encarar. Mas é engraçado que eu também tenho a sensação aqui nessa leitura que justamente não se afastar dessa situação e seja um afastamento temporário é o que está fazendo com que vocês não percebam formas diferentes de lidar com essa situação, entende? Existe a necessidade aqui de vocês encontrarem uma resolução para esse problema. Uma resolução para esse problema. Mas se vocês estão se recusando a se afastar dessa situação, como que você vai encontrar? Aqui, gente, existe a necessidade de você entrar em contato com você. Né? O eremita é uma carta que fala muito sobre isso. Se recolha. Se recolha para que você pense melhor sobre isso. E é um pensar melhor muito baseado em tudo que você viveu na sua vida, não só naquela situação. É uma necessidade de a gente criar consciência sobre o que a gente está vivendo. E aqui há uma recusa. Me recusa, não... Fala mais aqui desse contexto. Ó, 5 de paus, comendo fogo, pegando fogo a situação. Seja dito ou não dito, viu, gente? Que o eremita com esse... As espadas também fala muito de muita coisa que a gente não tá falando. Então pode ser até que vocês estejam no contexto de guardando muita coisa. 6 de ouros. Rei de espadas, é óbvio. Essa situação, ela nunca vai se harmonizar a morte no fundo do deck. Se vocês não conseguirem chegar num consenso aqui, gente. Alguns de vocês precisam de ajuda. Algum tipo de ajuda. É necessário buscar algum tipo de ajuda. Seja terapia, seja uma conversa. Aqui, gente, é uma conversa que vocês podem ter, ou que vocês possam ter com alguém que é muito sábio,
Aqui tem um rei de espadas. Ó, o rei de espadas com 6 de ouros. Então aqui, ó, fala muito terapia. Muito, 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 muito. Muito. Rei de espadas, 6 de ouros é terapia. É um conselheiro, alguém muito importante. Existe a necessidade de vocês chegarem aqui. Ó, que aqui vocês não estão conseguindo lidar com essa situação. Muita discussão, muito problema, muito atrito, um contra o outro. Ninguém consegue se entender, né? O 5 de paus, ninguém se entende. Ninguém se entende, a gente tá só ali, dentro do caos. E seja com... Pode ser entre vocês também, né? E às vezes o 5 de paus também pode falar de concorrência, né? Então também pode falar sobre uma briga com outra pessoa ou com outras pessoas envolvidas. Mas isso afetando negativamente você. O seu projeto, essa situação que tá saindo aqui. Então, existe a necessidade de vocês procurarem algum tipo de ajuda com relação a essa situação. Rápido. Rápido, Leão. Rápido. Sabe? Dois de copas, ó. Existe. O 2 de copas aqui nessa posição. Ó, o mago no fundo do deck. Era o que eu ia falar. Porque se aqui a gente tem uma figura de um 2 de copas, então a gente tá falando que existe afinidade nessa situação. Não é uma coisa que já tá super distinta. Precisa procurar uma forma de se harmonizar. As duas partes aí, ou as partes que estão envolvidas com relação a essa situação. E é rápido, Leão, é urgente isso. É urgente, eu tô sentindo aqui na leitura de vocês uma necessidade de que isso aconteça. Oh, voou as cartas aqui. Olha lá, gente. Rei de copas, que fala de conciliação. E 3 de paus, que fala sobre avanço. Ai, gente, que leitura conectada. Nossa, as minhas leituras de hoje. Então, 7 de espadas, fiz umas leituras particulares que foi uma conexão assim, incrível. 2 de copas, Rei de copas e 3 de paus. Aproveitando também, quem quiser consulta particular, é só clicar no link, vai direto pro WhatsApp. Mas olha só, Leão, o que tá falando. Eu gostei muito desse contexto aqui, porque 2 de copas que fala dessa afinidade, fala sobre a necessidade que a gente vai ter de lidar com aquela situação, lidar com o oposto do que a gente está sentindo. Então fala de conversa, fala de afinidade. Rei de copas, que é uma carta que está muito ligada. Então existe sentimento, existe vontade, né? E Rei de copas é uma figura muito conciliadora, né? O Rei de copas é a gente pensar no nosso bem, a gente pensar no bem maior, pensar no bem do outro. E o 3 de paus, energia de avanço, energia de progresso. Então é como se esse contexto falasse muito sobre a necessidade que vocês têm de se conciliar com essa situação, reconciliar com essa situação e afinar os objetivos que vocês têm. Perguntar. Uma conversa. E aí, será que a gente quer ir para a mesma direção? Porque parece que a gente está indo para direções opostas. Ou é um tendo que seguir o outro. O que a gente faz com relação a isso? Então, ó. Lembra que eu falei sobre aquela questão da necessidade? Esse rei de pau, esse rei de espadas com esse aqui, tá muito forte em energias de ajuda. Mas, de qualquer forma, o rei de espadas, ele pede uma conversa muito sincera. Porque é necessário uma decisão muito importante aqui com relação a essa situação. Senão, não vai resolver. Não vai resolver. Então, aqui, gente, busquem uma forma de vocês conversarem sobre essa situação. E é uma conversa que tem que ser muito pacífica. Não é uma conversa que pode vir naquela energia do quebra-pau aqui, né? Embora esse 5 de paus não necessariamente ele esteja falando sobre quebra-pau. Às vezes a gente não... Ainda mais em cima, embaixo de Seremita. Mas pode falar muito sobre vocês estarem ruminando muito a situação. Sabe aquela coisa que acontece por baixo do pano? Mas vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. Uma hora a gente explode. O carro. Rei de paus. Roda da fortuna. Olha lá. O julgamento. Nossa!
Falei, Leão. Tem que ter conversa aqui. Vocês precisam conversar sério sobre essa situação. Muito sério, gente. Muito sério. Aqui, Leão, é tipo assim. Enquanto esse processo não acontecer, de vocês se questionarem se estamos seguindo na mesma direção, queremos o mesmo objetivo. Se essa harmonização não for... Enquanto isso não acontecer, esquece. Não vai ter avanço. A situação vai ficar na mesma. Então, ó, presos num karma. Entende? Porque aqui é aquilo. O carro com o rei de paus. Para onde a gente tá avançando na situação? O que a gente está alimentando? Raiva, desentendimento, alegrias ou felicidades? O carro sempre traz movimento. O carro sempre está em movimento. Se a gente não tiver estabelecido o GPS para onde a gente vai para onde está mais forte. E esse rei de paus aqui, o que ele está trazendo na leitura de vocês? Exercício de poder muito superior. Dominação. Esse rei de paus traz dominação. Entendeu? É uma energia favorável aqui. Ele está vindo uma energia muito desfavorável. E a hora da fortuna. A situação não muda. Vocês vão viver presos. Aqui, gente, aqui vocês vão viver presos num karma, viu? Cuidado com isso. Muito forte com questão de karma. Enquanto aqui vocês não se questionarem, questionar a si, questionar o outro, questionar a situação, se a gente tá indo na mesma direção, vocês vão ficar presos num looping aí de um karma complicado, viu, de sair. Aí as situações elas vão ficar se repetindo até que vocês aprendam e façam diferente. Vamos lá então aqui nos amantes aqui pra gente entender todo esse contexto aqui dessa necessidade da escolha. Ó, rainha de espadas pedindo pra vocês muita estratégia. Ó, rainha de espadas e os amantes. É aquilo, a gente tá diante da necessidade de fazer uma escolha e também compreender que todas as escolhas que a gente faz, elas têm as suas consequências. Sabe? Então, se a gente escolhe uma coisa, a gente vai ter que abrir mão de outra. Então, a rainha de espadas, nesse contexto da leitura de vocês, está pedindo que vocês sejam muito mais racionais do que emocionais, principalmente. Para que vocês possam enxergar com clareza a situação que está acontecendo. Ó, 4 de paus, 4 de copas na leitura. Paralisação, mais energia de paralisação, não tá legal. Então, essa rainha de espadas tá vindo aqui na leitura pedir pro leonino, vamos pensar sobre isso, vamos conversar sobre isso, vamos analisar os fatos com relação a isso. A rainha de espadas, ela tem, como toda energia feminina, então as energias femininas falam muito sobre gestão. Espadas falam muito do intelecto. Então, essa rainha de espadas, você nunca vai ganhar dela numa discussão, por exemplo. Ou qualquer objetivo que ela tiver, ela vai conseguir alcançar, porque ela vai conseguir resolver aquela questão. E às vezes essa rainha de espadas, ela percebe, por exemplo, que o sentimento dela está impossibilitando ela de fazer uma escolha, que vai fazer ela mais feliz. Porque a rainha de espadas, ela está em busca de viver a verdade que ela tem. A rainha de espadas não gosta de viver mentira. Não gosta. A rainha de espadas jamais ela vai ser controlada nesse contexto que vocês estão vivendo. Nunca. Nunca. Então, se a energia pede para vocês uma rainha de espadas, opa, vamos acordar. O que é necessário fazer agora para resolver esse conflito? Fica desesperado. Às vezes a gente fica tão desesperado, eu vou ter que cortar, eu vou ter que ir embora, e a gente não consegue escolher. A rainha de espadas ela vai encontrar uma solução. Talvez a solução seja cortem as cabeças, igual no filme da Alice lá. Cortem as cabeças? Às vezes pode ser. E aí? Mas e se for pra felicidade? A rainha de espadas quer viver a verdade, né? Ou a gente prefere viver uma mentira? Sete de ouros.
8 de paus. Ó, então aqui, né, esse contexto, no fundo do deck, o mago, ó. Ó, possibilidade de resolver essa situação existe. Tarô confirmou mais uma vez aqui. Principalmente com esse mago aqui no fundo do deck. Agora, o que tem que ser feito é... Realmente aqui é aquilo que eu falei. Se ajustar, se alinhar. Então esse 7 de ouros com 8 de paus, ele tá dizendo para vocês ainda que vocês podem ainda conquistar. Chegar no objetivo que vocês querem. Sobre essa situação. Mas vai ser necessário muito empenho. É necessário o empenho, né, desse 7 de copas, 7 de ouros, desculpa. O 7 de ouros, ele traz pra gente, às vezes, uma sensação de... Quando a gente não tá satisfeito com o resultado que a gente obteve. E quando a gente não tá satisfeito sobre um resultado que a gente obteve, o que a gente tem que se questionar? Será que eu fiz tudo o que era necessário? Eu vou continuar acreditando nisso, então eu vou ter que fazer o que é necessário para que esse pé dê mais frutos. Ai, não acredito mais nisso, então corta. Corta e vende tudo, esses frutos aqui, faz dinheiro com isso. 7 de copas, o 7 de ouros, perdão. O 7 de ouros é uma carta que vai falar sobre isso. Se você está insatisfeito, então faça diferente. Faça diferente e saiba que as coisas têm um tempo de se maturar. Continua. Então o 7 de ouros, ele vai falar para você, persiste. Talvez não tenha dado o resultado esperado, mas se você ainda quiser, você ainda pode fazer alguma coisa. Todas as energias de 7 são energias de transformação. A gente tem que fazer alguma coisa com relação àquilo. Sacerdotisa, muita atenção, gente. Ó, vocês 10 de copas no fundo do deck. Ah lá, sacerdotisa 10 de copas. Eles estão trazendo para vocês aqui muito essa necessidade de aquietar, silenciar. Faz alguma coisa, vocês precisam ter um momento de vocês. Vocês precisam entrar em contato com os seus sentimentos. Você tem que ser muito sincero. Aqui, gente, aqui, essa sacerdotisa, né? Quando ela entrou embaixo de uma rainha de espadas, não é fácil. Mas a gente tem que conseguir ouvir a nossa voz interior. Você está ouvindo a sua voz interior? O que a sua intuição está falando sobre isso? O que o seu coração está falando sobre essa situação? O que você não está... O que você está se recusando a ouvir? A resposta, basicamente, sobre essa escolha que vocês têm que fazer, sobre essa decisão que você tem que tomar, ela já está dentro de vocês. Precisa ter coragem e buscar uma forma de entrar em contato com ela. Ouvir a si. Então, gente, essa rainha de copas, essa sacerdotisa aqui entrando na leitura de vocês, ela diz assim que vocês vão encontrar a resposta para isso, mas é na quietude. Busca aí uma forma que você tem de se conectar internamente. Quem gosta de fazer meditação, quem gosta de fazer yoga. 4 de ouros, tá lá. Vou puxar mais um aqui. Ó, cair assim, eu vou pôr Cavaleiro de Paus e a Temperança. Cavaleiro de Paus, a Temperança, Rainha de Ouros. Porque aqui... Nossa, entendi. Cavaleiro de Paus, a Temperança. Vocês precisam conseguir administrar, curar, temperar um pouco o sentimento de vocês. Vocês são vocês. Pode ser que vocês estejam muito à flor da pele para resolver as situações. Né? Então, e assim, muita obstinação desse Cavaleiro de Paus. Esse Cavaleiro de Paus precisa de um descanso. Você precisa virar para essa energia, quando a gente está nessa energia do Cavaleiro de Paus, a gente está muito reativo também. Nem é tão reativo, viu? É muito mais ativo. Então, às vezes, a gente está tentando fazer as coisas de uma forma que não está legal. Precisa dar um jeito de se aquietar, procurar onde que está vindo essa ansiedade, essa vontade de se jogar nas coisas. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, essa sacerdotisa aqui, esse 4 de ouros, ele vai pedir para vocês muito
eu vejo uma necessidade de um contato que você tem com você, até num sentido de você cuidar de você, sabe? Auto-amor um pouco aqui. Amor próprio. Olha pra você. Olha pro que você tem. E se questiona se, sabe, o que você quer dessa situação. Que você já tem alguma coisa também. Só que aqui tem alguma resposta que você tem que entrar em contato que tá dentro de vocês. E é como se vocês só vão ser capazes de ouvir isso quando vocês conseguirem dominar essa situação aí. Dominar os seus sentimentos. Para de impulsividade, de briga, de discussão. Não é hora de você entrar nessas situações. É hora de você acalmar. Realmente se acalmar. Vamos mais aqui pra gente poder finalizar. 10 de copas. Olha lá, 10 de copas fala de felicidade, fala de amor. Amor verdadeiro. 5 de espadas. Ó, 5 de espadas já é uma carta trazendo um desafio aí. E quando a gente quer a coisa a todo custo. O diabo. Ó, gente, aqui, gente. 10 de copas, 5 de espadas e o diabo. Existe uma forçação aqui de uma situação. A gente tá tentando tanto. Existe uma vontade, um desejo de ser muito feliz numa situação aqui. Só que a gente tem que perceber se as nossas atitudes, quais são os resultados que as nossas atitudes estão nos levando. Aqui existe uma situação de uma manipulação, Porque o 5 de espadas também fala muito daquelas situações de quando a gente quer ganhar a todo custo, sabe? Às vezes a gente quer ganhar a todo custo, passando por cima das coisas, passando por cima das situações, sempre querendo sair vencedor. E às vezes também pode falar sobre a gente estar vivendo numa constante pressão. Opressão. 5 de espadas e o diabo aqui, vocês vivendo numa opressão, alguém oprimindo vocês de fato. E vocês aceitando isso assim, em prol do amor verdadeiro. Nem vou poder finalizar. Ó, o julgamento. Julgamento, ó lá. Você vai ter que... A vida vai pedir isso de vocês. Olhar para essa situação. Analisar essa situação. E tem que ser uma análise que tem que ser muito baseada em tudo que vocês viveram até aqui. As de paus... O As de paus, ele traz aqui um novo sopro. Uma novidade que pode auxiliar nessa questão. Rainha de paus. Olha lá. Vocês vão ter que analisar essa situação e buscar uma forma diferente de agir nesse contexto. Só que vocês vão ter que ter... Aqui vocês vão ter que ter força, principalmente para ir contra essa situação que tá... Vocês não podem mais ficar aceitando viver oprimidos por conta de alguém ou de uma situação. E isso precisa acabar. Você tem que se libertar dessa situação. Enquanto, olha, esse As de paus com essa rainha de paus são vocês recuperando o poder de vocês. E impondo, sabe? As coisas também tem que ser da minha forma. Principalmente se você tá vivendo aí oprimido. Mais um aqui pra gente encerrar. Pagem de ouros, olha lá, o Pagem de ouros e o mago, olha, existe como resolver essa situação, existe, o mago não saiu do fundo do deck, né, o mago sempre fala que existe uma possibilidade da gente lidar com aquela situação. E aqui, vocês vão vocês vão encontrar alguma forma diferente de lidar com isso. Isso existe, isso vai ter que ser acessado. Vai ter que ser acessado de alguma forma aí, vocês têm que entrar em contato com vocês. Volta a leitura aí para você entender muito aquela questão que eu falei sobre a necessidade da conversa, de alinhar os objetivos, para que a gente saiba que a gente está indo para o mesmo ponto. E aqui esse Pagem de ouros mostrando vocês fazendo uma escolha.
e cuidando dessa situação. Então, o Pajem de Ouros também, quando ele está nessa leitura, ele pede muito para que a gente atenda as nossas necessidades básicas. Então, isso vai tirar essa pressão, e principalmente aqui, se vocês estão lidando com uma situação que está te aprisionando, oprimindo, isso tem que acabar. E esse Pajem de Ouros levando vocês para um lugar muito mais calmo. É aquela energia de cuidado, voltar à essência, sabe? Para que vocês resolvam essa situação. Certo, leoninos? Que energiazinha desafiadora, mas é possível sim, é possível ser resolvido. Lembrando, né, que vai da escolha de vocês. Como lá no início da leitura eu já trouxe. Analisem a situação, analisem os fatos, para que vocês possam tomar a melhor decisão pensando na sua felicidade. E saia dessas amarras, pelo amor de Deus. Certo, leoninos? Espero que vocês tenham compreendido. Para quem ressoou. Se não ressoou com você, não pegue energias que não são suas, não tentem encaixar. Assista os outros signos fortes do seu mapa. E mesmo se ressoou, assiste os outros signos fortes do seu mapa, porque sempre tem um recado nesses vídeos. É interessante você assistir. Tá bom? Já peço, se você gostou desse conteúdo, se você gostou da leitura, deixa o seu like, deixa um comentário, compartilha com quem você acha que precisa assistir essa leitura, tá bom? Cada ação que você faz aqui ajuda muito o canal a crescer, sabe? Então eu peço isso, comenta nem que seja um coração, isso já ajuda muito o canal. Então, como forma de gratidão, de retribuição, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, compartilha. E lembrando sempre, né, quem quiser fazer uma leitura particular, só com a sua energia, é só entrar em contato comigo no WhatsApp. O link já está na descrição, ou você pode utilizar o número que está aparecendo aqui em cima ou aqui. Provavelmente aqui. E agendar a sua consulta particular, é uma consulta feita pelo WhatsApp, consulta online, por vídeo, é bem legal você ter essa experiência e a gente pode resolver as questões aí, trazer ao tarô e você ter os seus questionamentos bem resolvidos. Certo, leoninos? Lembrando que as leituras semanais voltaram, tá bom? Fazer todo o possível para postar corretamente toda semana. Vocês sabem que a agenda é muito corrida, mas eu vou dar o meu melhor aí. Então já peço, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim você vai ficar por dentro quando eu fizer novas postagens. Vamos ver, né, gente, se nas próximas leituras quais contextos que vai sair aqui. Espero que vocês tenham resolvido essa situação na vida de vocês. Tá bom, leoninos? Meu mais sincero, muito obrigado, gratidão.